E fala galera, beleza? Seguinte, nesse vídeo a gente vai habilitar o nosso computador para acessar dois usuários ao mesmo tempo. No caso, é como se fosse uma máquina virtual, de uma certa forma. Só que, tipo, diferente da máquina virtual, a gente vai usar todo o poder do nosso computador em todas as sessões que estiverem acessando o computador. Basicamente, o acesso RTP, certo? No caso, para que isso serve? É mais para quando você quer usar um boot enquanto você tá trabalhando no computador, então você jogar com um amigo ou irmão ao mesmo tempo usando o mesmo computador em dois acessos diferentes, certo? Tipo, o seu computador é muito bom e seu irmão tem algum computador que não é tão bom para jogar com você, mas vocês querem jogar o mesmo jogo, e o jogo é online e tal. Aí você faz um acesso remoto no seu computador e tá tudo certo. Enfim, como é que a gente vai fazer isso? Tem dois modos, certo? E um é a do meio oficial, que mais recomendo, certo? Que no caso é você comprar uma licença da Microsoft do Windows Server usando que a licença é o Windows Server com o AD ou o Active Directory. Mas enfim, só que essa forma ela só funciona no Windows Server, ela não funciona no Windows normal e tipo, na maioria das vezes não para um usuário comum acaba não fazendo tão sentido essa licença, já que tem um recurso já nativo no seu computador. E a segunda forma é usando um programa chamado RDP Wrapper, que no caso vai ser o assunto desse vídeo, que nesse método ele permite até usar no Windows normal, no caso o Windows 11, o Windows 10, contanto que o Windows seja o Windows Pro, porque o Windows Pro ele é o que fornece o acesso ao RDP normal e o RDP Wrapper ele meio que usa o RDP normal. Por favor, YouTube, não derrube meu canal. Se quiser derrubar esse vídeo, beleza, mas por favor, não derrube meu canal. Enfim, vamos lá. No caso, para fazer isso, a gente vai primeiro ter que ativar o RDP no computador, certo? Eu vou mostrar aqui minha tela, que está numa máquina virtual, certo? Você vai abrir aqui em configurações, vai em sistema, certo? Aí você vai descendo, vai aparecer área de trabalho remota. Caso não apareça, você pode procurar aqui por área de trabalho remota e vai aparecer, certo? Configuração da área de trabalho remota. E você vai ativar esse área de trabalho remota, certo? Ativou, vai aparecer. Tem certeza que deseja habilitar área remota? Você vai confirmar. Lembrando que a área de trabalho remota, ou RDP, possui umas certas brechas de segurança que, tipo, de vez em quando atualizações do Windows vêm para corrigir, certo? Essas brechas. Inclusive foi como foi hackeado e peguei o ranço. No caso, só vai ser problema se você tiver com o acesso RDP remotamente, certo? Mas tipo, se for só para usar na sua rede interna na sua casa, ainda tem um risco de segurança, mas é bem menor do que você deixar a porta exposta, que no meu caso foi por conta que minha porta estava exposta, certo? Aí certifique de olhar no seu roteador se a porta está exposta e se você realmente precisar que a porta no roteador, no modem, fique exposta, eu sugiro que mude a porta que você utilizaria no seu acesso remoto, certo? No RDP. Aí no caso, eu recomendo também que você pode para exigir autenticações no nível de rede, certo? Para garantir uma segurança maior, certo? E a Microsoft também recomenda, tanto é que está aqui. Aí você vai clicar aqui e ativar, certo? Aí agora o RTP está ativo. Agora a gente vai ter que habilitar os usuários para dentro da área de trabalho remota. No meu caso, eu já criei os usuários. Eu acredito que você já saiba como cria. Se não souber, deixe nos comentários que aí
qualquer coisa eu crio algum vídeo mostrando como é que cria os usuários. Mas enfim, aí aqui você tem que ativar os usuários para dentro da área de trabalho remoto. No caso, como é que ativa? Você vai clicar nele e vai clicar em adicionar. Lembrando que os usuários precisam de ter senha. Então, no caso, eu já tenho 2 usuários aqui. Basta botar o nome do usuário aqui. Teste 2 é um dos usuários. E caso você não lembre o nome do usuário, você pode vir em avançado e colocar em localizar agora. Aí ele vai aparecer um monte de usuários. No meu caso, o usuário que eu quero adicionar agora é o teste 3. E você consegue selecionar vários segurando Shift e selecionando, beleza? Aí já adicionamos os usuários, basta eu clicar em OK. E se a gente tentar acessar o área de trabalho remota aqui, com o IP 127.0.0.2, que é um IP de callback, a gente vai perceber que a área de trabalho já está funcionando. Ele vai pedir o usuário e senha aqui, mas e vai pedir para confirmar o certificado inválido. Mas a gente percebe que o RDP está funcionando, mas tem um bloqueio de quantidade de usuários que pode ser usados. Isso porque a gente não está usando o Windows Server com licença para AD e também não está usando o segundo método que eu vou ensinar nesse vídeo. No caso do método oficial, é bem simples, que basta você comprar a licença e instalar o Windows Server, certo? Tipo, quem manja de servidor Windows Server já sabe que é bem simples, certo? Mas enfim, como a gente vai fazer o segundo método, a gente vai precisar instalar esse programinha aqui. Deixa eu só voltar aqui. Vai precisar instalar esse programinha RDP Wrapper. No caso, para encontrar ele, você vai fazer o seguinte: você vai procurar no Google por GitHub RDP Wrapper, ou na descrição do vídeo vai estar também, certo? Aí é esse StarCorp e RDP Wrapper do GitHub, certo? Aí você vai clicar nesse release, vai vir aqui em Asterisk, dar um clique e ele vai aparecer esses arquivos. Você vai baixar esse .zip aqui. Pode baixar o MSI também, mas eu prefiro o .zip, certo? Aí eu já baixei aqui, né, na máquina virtual e já extraí. No caso, são esses dois arquivos aqui, beleza? Aí você vai abrir ele e vai clicar nesse install com o botão direito como administrador, certo? Aí vai aparecer essa tela preta. Talvez apareça o Smart View ou alguma coisa do antivírus. O Smart View não. Smart é alguma coisa do Windows dizendo que defende seu computador ou alguma coisa assim. É só clicar em executar mesmo assim. Depois que terminar aqui, ele vai aparecer. Pressione qualquer tecla para continuar. No caso, eu apertei. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir aqui explorador de arquivos, vai acessar esse computador, vai no disco local C, disco local C, arquivos de programa, vai ir em RDP Wrapper e vai perceber que vai ter só esses dois arquivos. No caso, eu prefiro copiar todo esse resto para dentro da pasta. Da pasta do RDP Wrapper, certo? Esses arquivos que estão no zip eu costumo deixar aqui junto da pasta também. E aí, copiou tudo, beleza. Só que tem um detalhe: se a gente for aqui no RDP config, a gente vai perceber que tipo, o RDP Wrapper agora está ativo, ele está dizendo que o RDP está instalado, o RDP Wrapper está instalado. O serviço do RDP, que é o nativo do Windows, está rodando e ele está escutando a porta 3389. Só que
Mesmo assim, ele está aparecendo essa faixa vermelha aqui, dizendo que não é suportado. No caso, eu costumo deixar essas configurações aqui desse jeito mesmo. E ele está dizendo aqui que não é suportado o RTP Wrapper nessa versão do Windows, certo? Então, para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. Para a gente habilitar os múltiplos acessos do RDP, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que baixar outro arquivo substituindo esse RTP Wrapper. No caso, eu criei, para a glória de Deus, eu criei um script que ele faz a atualização automática desse arquivo. No caso, ainda estou trabalhando nele para aperfeiçoar de tipo ele mesclar os arquivos. No caso, ele só está atualizando mesmo, mas eu pretendo botar para ele mesclar os arquivos RTP que ele encontra. No caso, o meu arquivo, o meu atualizador, você vai encontrar no meu GitHub aqui, certo? Esse RDP Wrapper. E no caso tem toda a documentação aqui, beleza? E no caso você vai em releases, vai vir nessa última release aqui, vai clicar nele e vai clicar no asterisk aqui, caso não esteja mostrando, e vai baixar esse zip aqui. No caso eu já baixei, já deixei lá na máquina virtual. A gente aí vai estar aqui em downloads e são esses dois arquivos aqui. No caso, esse aqui é o zip e esse aqui é o extraído. No caso, como eu já extraí, tem esses arquivos aqui, então basta eu arrastar eles aqui para dentro da pasta e substituir, certo? Eu optei para mover mesmo. Você precisa de permissão. Ué. Enfim, ele só copiou alguns arquivos. Eu queria que copiasse esse RTP Wrapper também, mas não está indo. Mas enfim, esse RTP Wrapper, de qualquer forma, é só um exemplo, certo? Você pode, no caso, a gente vai executar esse update.exe aqui, e ele vai atualizar esse arquivo RTP Wrapper. Para vocês verem que não estou mentindo, eu vou deixar aqui aberto o conf. Podem ver que tá como não suportado. E quando eu clicar nesse update, no caso eu acredito que vai ter que ser como administrador, executar, sim. Ele vai aparecer essa tela preta, vai aparecer algumas mensagens dizendo que está obtendo o RDP Wrapper. E no caso ele vai abrir vários RDP Wrapper e ver qual é a versão que é compatível com o seu computador e vai baixar. No caso, aparece aqui o old, que no caso era o antigo RTP Wrapper, certo? E agora a gente possui um novo RTP. Era para ter um novo RTP Wrapper, só que ele não instalou. Provavelmente é por conta de permissões do arquivo. Ah, tá. No caso, o arquivo está sendo usado pela área de trabalho remoto. Para corrigir isso, a gente vai ter que abrir o terminal como administrador, vai digitar o seguinte comando: net stop term service. Vai aparecer essa mensagem, a gente clica em sim, digita um S, dá um enter. E beleza, ele parou aqui o serviço, certo? Agora a gente consegue apagar esse arquivo vazio aqui do RTP Wrapper ini. Só um momento, galera. Galera, é o seguinte, eu só fiz fechar aquele área de trabalho remoto que estava aberto aqui, esse programinha aqui. Só fiz fechar ele e repetir o comando do netstop term service. E ele fechou de fato o serviço. Por algum motivo ele fechou, mas reiniciou. Aí no caso, agora eu consegui deletar o arquivo e agora a gente consegue executar como administrador de novo e ele vai baixar o RDP ini de novo. Então galera, eu acabei esquecendo que estava sem internet, então eu precisei resolver aqui o problema da internet para poder mostrar
que esse aplicativo funciona, certo? Me perdoem aí. Mas enfim, basta clicar com o botão direito nesse update.exe e executar como um administrador. E aí ele vai fazer o download do RDP Wrapper, né, o que melhor for compatível. Beleza, pode ver que agora ele baixou o arquivo com 475 KB, beleza? E caso ele avise que tenha vírus, então você fique desconfiado desse ponto .exe, vocês podem executar pelo Python como administrador, certo? Chamando esse update.py. E no caso, as dependências do Python é só o request, certo? Eu não vou ter o Python instalado aqui, mas no caso para usar o Python nesse programa, você vai abrir o terminal como administrador, certo? Clica com o botão direito aqui, vem terminal, administrador, e você vai executar o seguinte comando, digitar cd, colocar aspas, copia a pasta aqui, vai colar a pasta, botar outra aspas e dar um enter, certo? E aí você vai digitar Python -m espaço pipe install -r, botar um requirements e dar um tab. E aí você vai dar o enter, ele vai instalar as dependências do Python para esse arquivo. Mas no caso isso é só caso você queira executar o Python mesmo, certo? E depois que você tiver feito isso, você quando precisar atualizar o RDP Wrapper, basta chamar o Python update.py. Enfim, aí ele atualizou o Wrapper. Se a gente abrir aqui o config como administrador também, a gente vai perceber que agora ele vai aparecer suportado, certo? E vai estar todo funcionando. Aí, como a gente encerrou o serviço do TermServe, a gente vai ter que abrir o terminal como administrador e digitar net start TermServe. Service, beleza? Nossa, tô digitando tudo errado. E aí, no caso deu erro porque quando eu abri o config ele já iniciou o serviço automaticamente, certo? Mas às vezes ele não inicia automaticamente, então é bom depois que antes de atualizar tal netstop, e quando for depois que ele atualizar tá o netstart, beleza? Feito isso, a gente vai ter para estar tudo verdinho assim, certo? E vai abrir o área de trabalho remota e você vai conseguir acessar tranquilamente outra seção do seu computador simultaneamente, certo? No caso, deu erro aqui porque provavelmente tem que reiniciar o computador. Vou reiniciar aqui a nossa máquina virtual. Máquina reiniciada, a gente vai abrir aqui a área de trabalho remota, vai clicar em conectar, vai botar o usuário, e agora ele vai habilitar a segunda tela remota. A gente pode até botar aqui redimensionar inteligente para a gente ver que a gente está usando o mesmo computador. Ele vai demorar um pouquinho aqui porque é a primeira vez que está entrando esse novo usuário, certo? Mas beleza, pronto, conectou. A gente pode ver que a gente vai estar acessando o mesmo computador em duas sessões ou até mais. Se a gente quiser, a gente pode abrir outra área de trabalho remoto aqui e acessar outro usuário. Deixa eu só garantir que ele vá abrir outro usuário.
teste 3. Aí, tipo, como a gente habilitou lá para ele funcionar só uma sessão por usuário, a gente só vai poder, para cada sessão a gente vai ter que ter um usuário diferente. Lembrando que os usuários precisam ter senha. E eu recomendo que você não use os usuários como administradores, é só o seu usuário principal que seja como um administrador e o resto seja usuário comum, certo? Enfim, a gente pode ver que a gente está usando o nosso computador com 3 acessos diferentes, certo? Meio que como se fosse um físico e 2 remotos, só que no caso os remotos eles estão acessando pelo loopback, e no caso acessando o próprio computador no próprio computador. Sim, galera, eu esqueci de falar, se você quiser usar esse computador em outro computador, você vai clicar com o botão direito aqui na barra de tarefas, vai em gerenciador de tarefas e vai vir nessa segunda aba que se chama aba desempenho, certo? E aí você vai até a placa de rede do seu computador, no caso, nesse caso só tem uma placa de rede, e você vai pegar esse número de IP aqui, certo? 192.168.1.85. E aí no outro computador você vai abrir aqui a área de trabalho, vai botar o mesmo IP que tá esse computador, vai botar no outro computador, lembrando que os dois tem que estar na mesma rede, certo? Ou a menos que você tenha exportado a porta IP, seja por VPN, alguma coisa assim. Aí você vai clicar conectar e vai fazer a mesma coisa e você vai estar acessando o mesmo computador em 2 computadores diferentes, certo? Isso ao mesmo tempo. E para você confirmar que eu estou acessando o mesmo computador, você pode clicar aqui nessa aba usuários e pode ver que está entrando o usuário teste2. Inclusive qualquer coisa que eu abrir lá vai abrir aqui também. Tem problema para mais tarde. Você abre, por exemplo, o CMD aqui, perceba que ele abriu aqui também, ó. Dá um sinal de que são realmente o mesmo computador. Eu fechei, ele fechou aqui também. Se eu botar para sair aqui, vai ser o mesmo, vai desconectar aqui também. Mais uma vez, lembrando que esse tutorial não é da forma oficial. Eu recomendo que vocês usem a forma oficializada da Microsoft, que é comprando a licença. E lembrando também que o RDP ele tem algumas brechas de segurança e o ideal é que vocês ativem toda medida protetiva de segurança possível, como tipo não liberar a porta RDP, e se liberar com porta trocada, usuários com senha fortes, beleza? E é isso, galera. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus, o dono de tudo e de todos, beleza? É isso, valeu, fui!